Preparação para a montagem do disco de corte. Utilize guincho ou munque para segurar o cabeçalho antes de baixá-lo. Retire o pino do terceiro ponto para baixar o cabeçalho. Inicie a descida do cabeçalho com cuidado. Importante: mantenha os pés de apoio no chão para a montagem dos discos de corte. Manter a regulagem do pé de apoio no furo superior. Coloque o terceiro ponto em modo descanso, para evitar risco aos montadores. Etapa 1. Retire o cabeçalho do modo transporte. Utilize guincho ou munque para segurar o cabeçalho. Com o cabeçalho em segurança, inicie a retirada dos parafusos. Primeiro, retire os parafusos das garras laterais. Em seguida, os parafusos da garra central. É necessário que o ajudante segure o suporte do cabeçalho para a retirada das garras. Desça o suporte cuidadosamente. Repita o processo com o outro lado. Abaixe o cabeçalho. Deixe um espaço de segurança para facilitar a montagem. Isto irá melhorar o deslocamento dos montadores. Retire o suporte do cabeçalho. Preparação para a montagem do disco de corte pivotado. Etapa 1. Retire os componentes em modo transporte. Retire o suporte do disco de corte. Desaperte os parafusos e retire o suporte de todas as linhas. Retire o disco de corte do modo transporte.
Retire o sucador do modo transporte. Retire o suporte fixador do disco de corte longo do modo transporte. Composição do disco de corte pivotado. Suporte de fixação do disco de corte. Suporte do disco de corte com mola reguladora. Disco de corte. Montagem do disco de corte pivotado. Etapa 1. Suporte fixador do disco de corte. Monte o suporte fixador do disco de corte longo no modo trabalho. Descarte a garra utilizada para transporte. Repita o procedimento para todas as linhas. Etapa 2. Suporte do disco de corte. Monte o suporte do disco de corte. Recomendação para montagem: 2,5 furos. Repita o procedimento para todas as linhas. Etapa 3. Disco de corte. Desaperte a porca até o nível do parafuso para facilitar a montagem do disco.
Retire os parafusos e as buchas para a montagem do disco de corte no suporte. Repita o procedimento para todas as linhas. Desaperte a porca e contra a porca inferior. O ajuste facilitará a montagem do disco de corte. Monte o disco de corte no suporte. Recomendação: monte o disco de corte no segundo e quinto furo. Coloque as buchas e os parafusos para concluir a montagem do disco de corte. Aperte os parafusos. Encoste a porca na mola. Preparação para a montagem do disco de corte pantográfico. Etapa 1. Retire os componentes em modo transporte. Retire o suporte do disco de corte do modo transporte. Retire os discos de corte do modo transporte. Repita o procedimento para todas as linhas. Retire os sulcadores do modo transporte. Retire a mola do pantógrafo do disco de corte para colocá-lo no modo trabalho.
Corte o lacre da bucha do suporte do pantógrafo. Composição do disco de corte pantográfico. Pantógrafo do disco de corte. Suporte do disco de corte. Disco de corte. Montagem do disco de corte pantográfico. Etapa 1. Montagem do pantógrafo. Monte o quadro inferior do pantógrafo do disco de corte. Aperte os parafusos em todas as linhas. Retire a trava R e descarte-a, pois esta é usada apenas para transporte. Monte um unhão na barra superior do pantógrafo. Coloque a mola no quadro inferior do pantógrafo. Coloque o pino e a trava R. Repita o procedimento para todas as linhas. Etapa 2. Suporte do disco de corte. Monte o suporte do disco de corte na máquina. Insira o pino e a trava. Etapa 3. Disco de corte. Monte o disco de corte no suporte. Coloque os parafusos e aperte-os. Cabeçalho. Preparação para a montagem do cabeçalho. Retire o suporte do cabeçalho no modo transporte e descarte-o. Montagem do cabeçalho. Etapa 1. Montagem do suporte. Para a montagem, mantenha para cima o furo de menor distância da borda. Retire o parafuso do suporte.
monte o suporte do cabeçalho, colocando o parafuso. Aperte a porca e coloque a trava. Repita a mesma operação do outro lado. Para efeito de montagem, coloque o pino de fixação do suporte no furo central. Coloque a trava. Retire as braçadeiras superiores do cabeçalho. Retire as braçadeiras inferiores do cabeçalho. Com o auxílio do ajudante, coloque o suporte do cabeçalho no chassi. Utilize os parafusos do suporte como apoio. Mantenha o ajudante segurando o suporte, até que o outro coloque as garras e aperte os parafusos. Aperte os parafusos superiores e inferiores do suporte do cabeçalho. Repita a operação.
Etapa 2. Fixação do cabeçalho. Acople o cabeçalho na máquina. Coloque o cabeçalho na máquina, fixando com os parafusos e as garras. Repita a operação para o outro lado. Retire a cinta de apoio do cabeçalho para fixar o terceiro ponto. Trave o terceiro ponto no cabeçalho. Aperte os parafusos para finalizar a montagem do cabeçalho. Coloque as mangueiras na posição de trabalho. Etapa 3. Acoplamento no trator. Conecte as mangueiras do pistão de levante da máquina no trator. Coloque a boca de engate nos furos inferiores do cabeçalho. Levante a máquina até que o engate fique nivelado com a barra de tração do trator. Use o pino para travar. Carrinho da semente. Preparação para a montagem do carrinho de sementes. Retire os cobridores em V do modo transporte para a montagem dos carrinhos. Retire o lacre do cardan telescópico de todas as linhas.
Retire de todas as linhas o pino que será utilizado para a montagem do pantógrafo. Composição do carrinho da semente. Modo transporte. Modo trabalho. Distribuidor pneumático de sementes Exacta. Sistema pantográfico. Munhão e mola do pantógrafo. Roda controladora de profundidade da semente. Cobridor da semente em V. Importante: monte todos os carrinhos curtos primeiro. Montagem do carrinho da semente curto. Etapa 1. Nivelamento. Nivele a máquina para iniciar a montagem dos carrinhos da semente. Abaixe o chassi até ficar paralelo ao solo. Importante: mantenha os pés de apoio no chão para a montagem dos discos de corte. Manter a regulagem do pé de apoio no furo superior. Etapa 2. Descida do carrinho. Atenção! Siga atentamente as instruções a seguir. Operação de alto risco para o montador. Chapa dianteira. É importante que o ajudante segure o carrinho enquanto os parafusos são desapertados. Atenção! Desaperte, mas não remova os parafusos. Alto risco para os montadores. Atenção! Mantenha o ajudante segurando o carrinho e retire os parafusos da chapa dianteira. Após a retirada das chapas dianteiras, auxilie o ajudante a abaixar o carrinho cuidadosamente. Não fique de frente para o carrinho. Posicione-se nas laterais e segure-o pelo braço da roda. Alivie o peso do carrinho. Retire o parafuso e as chapas dianteiras. Baixe o carrinho. Retire as chapas traseiras. Etapa 3. Montagem dos carrinhos. Desaperte o parafuso superior do carrinho para liberar os braços do pantógrafo. Monte a barra inferior do pantógrafo.
Coloque o parafuso. Coloque a porca e aperte. Monte a barra superior do pantógrafo. Etapa 4. Roda controladora. Desaperte o parafuso e retire as duas buchas externas do controlador. Modo trabalho. Atenção! Para retirar a roda controladora, deixe a regulagem em modo neutro. Abaixe a alavanca para deixar em modo neutro. Modo neutro. Retorne as buchas retiradas, uma na parte interna e a outra na parte externa. Roda controladora em modo trabalho. Aperte o parafuso. Repita a mesma operação para todas as rodas controladoras. No modelo JM 7090, atenção! As caixas de transmissão em cruz devem ser montadas para baixo. Montagem do carrinho da semente longo. Preparo para a montagem. Antes de iniciar a montagem das linhas longas, levante a máquina. Para possibilitar que o quadro inferior do pantógrafo passe pelos pneus para a montagem. Importante: levante a máquina antes de retirar o lacre dos carrinhos. Retire o lacre do quadro inferior do pantógrafo em todas as linhas. Retire de todas as linhas o pino que será utilizado para a montagem do pantógrafo. Etapa 1. Descida do carrinho. Atenção! Siga atentamente as instruções a seguir. Operação de alto risco para o montador. Abaixe a máquina. Deixe o chassi paralelo ao solo, conforme visto anteriormente. É importante que o ajudante segure o carrinho enquanto os parafusos são desapertados. Parafusos e chapas de transporte.
Atenção! Desaperte, mas não remova os parafusos. Alto risco para os montadores. Atenção! Mantenha o ajudante segurando o carrinho e retire a trava R. Retire o pino limitador e auxilie o ajudante a baixar o carrinho cuidadosamente. Não fique de frente para o carrinho. Posicione-se nas laterais e segure-o pelo braço da roda. Repita a operação para todas as linhas. Etapa 2. Montagem do carrinho. Retire as chapas e descarte-as. Desaperte o parafuso superior do carrinho para liberar os braços do pantógrafo. Retire a barra superior do pantógrafo e remova a linha. Desaperte o outro parafuso da barra superior do pantógrafo, mas não o remova. Deixe as barras flexíveis para a montagem do munhão. Encaixe o munhão no último furo da barra superior do pantógrafo. Monte a barra inferior do pantógrafo. Monte a barra superior do pantógrafo. Coloque o pino limitador do pantógrafo em todas as linhas. Não se esqueça de colocar a trava R. Para efeito de montagem, coloque o pino limitador no segundo furo do carrinho. Retire a trava R de todos os carrinhos e deixe-os em modo de trabalho. Montagem do V cobridor da semente. É obrigatório levantar a máquina para a montagem dos V. Retire o pino para encaixar o cobridor em V. Encaixe a mola. Coloque o parafuso, a porca e aperte. Após montagem dos carrinhos, abaixe a máquina para a próxima etapa. Montagem do depósito único de sementes. Retire somente os parafusos traseiros para colocar o depósito em modo de trabalho. Escamoteie o depósito único de sementes.
Coloque o parafuso retirado anteriormente no furo dianteiro para travar o depósito. Montagem das mangueiras do sistema Exacta. Conecte as mangueiras de ar do sistema Exacta no distribuidor de sementes. Montagem do condutor da semente. Coloque o condutor de sementes na comporta superior do distribuidor. Coloque a outra extremidade do condutor de sementes no distribuidor Exacta. É obrigatório manter a boca superior e a boca inferior alinhadas. Atenção! Observar a diferença entre os condutores. Condutor da linha longa. Condutor da linha curta. Montagem das mangueiras da turbina. Coloque os suportes da mangueira de saída de ar da turbina. Passe a mangueira pelo suporte instalado e a fixe na saída de ar da turbina. Para facilitar a instalação da mangueira, lubrifique a parte interna com vaselina. Instale a mangueira de vácuo da turbina e a fixe com a braçadeira. Instale a outra extremidade da mangueira e a fixe com a braçadeira. Entrega técnica da plantadora adubadora Guerra JM 7090 Exacta. Entrega técnica Guerra 7090 109 caixa única de semente. Iniciamos sempre pelo nivelamento da máquina. Tradicionalmente, essa máquina, desde o seu lançamento, tá, a gente vê que pelo centro de gravidade em relação ao pneu de apoio, a maioria do seu peso, tá, é para a frente do pneu. Portanto, eu tenho que trabalhar com a máquina o mais nivelado possível. De que forma que a gente procede essa correção? Fazendo o movimento através do terceiro ponto, retirando o pino do suporte de articulação de um lado e de outro. Vamos girando o terceiro ponto até coincidir o furo inferior do suporte de articulação, onde passaremos o pino e o travamento. Todos veem que nós mudamos a posição de onde estava do segundo furo para o furo inferior. Retorno o pino no furo inferior. O que nós corrigimos aqui? Para o furo inferior, tá? Nós vimos que o cabeçalho baixou,
Tá? Logicamente, vou ter que erguer a frente da máquina para poder engatar no trator, fazendo com que ela fique nivelada, jogada ligeiramente para trás. O engate dos comandos hidráulicos, muito simples, de acordo com a preferência do operador, eu posso pôr a mangueira de pressão tanto no pórtico de baixo como no pórtico de cima. E a mangueira de retorno igualmente. O passo seguinte é abaixar a boca de engate para o furo inferior. Para contribuir mais ainda para que a máquina fique nivelada. Importante observarmos que esse nivelamento que nós fizemos tem a ver, influenciado pelo tamanho do pneu do trator e, logicamente, a altura da barra de tração em relação ao solo. Para que a máquina funcione totalmente nivelada, com um trator maior, com capacidade para puxar essa plantadora, tá? O ponto ideal é esse aí. Não quer dizer que isso não possa mudar para um ponto mais elevado se a máquina ficar muito traseira. Vamos funcionar o trator, erguendo ligeiramente a plantadeira pelo levante hidráulico até proporcionar a altura ideal e passar o pino de engate. Regulagem do disco de corte pantográfico. É muito simples essa regulagem. Basta girar essa porca. Nós vamos observando que a rosca do parafuso de regulagem vai baixando e pressionando a mola de acordo com a necessidade de corte que pretendemos. Mais uma regulagem que nós vemos aqui é de um eixo top limitador do pantógrafo do disco de corte. Nós temos uma opção no furo inferior, ok? Tá? Que permite, tá, esse disco baixar mais e, de acordo com a pressão maior que eu vou dar aqui, até ele encostar aqui, proporcionar um corte maior do disco. Agora nós vamos mostrar a regulagem do disco adubador. Tá? Nós vemos aqui o conjunto do disco adubador pantográfico, tá? Composto pelo sistema de réguas normal, igual ao disco de corte. Tá? O mesmo sistema de regulagem de pressão da mola que vamos fazer a seguir, que é girando essa porca, igual a do disco de corte, não tem diferença. Até conseguirmos a profundidade desejada do adubo. Vimos que a pressão do disco de adubo é normalmente feita por essa porca, pressionando a mola que vai determinar a profundidade de corte. Agora vemos aqui um top limitador, um controle de profundidade mecânico, tá? Que permite eu erguer, proporcionando menos corte ao disco de adubo, ou baixando até o máximo, se for necessário, proporcionando mais corte ao disco de adubo. Para que serve isso aqui? Se eu deixar ele todo em cima, tá? Mesmo eu dando toda a pressão na parte superior, vai encostar aqui e não vai entrar no solo aquilo que eu pretendo. Eu erguendo o limitador, logicamente vou limitar o encosto do pantógrafo do adubo, tá? Não permitindo que o disco entre no solo aquilo que eu pretendo. Portanto, a maneira correta de trabalhar, principalmente com o disco, nós vamos ver depois a regulagem do adubador com sulcador é diferente, tá? Nós vamos trabalhar com o disco sempre na parte inferior. Regulagem do controlador de profundidade do adubador. Tá? Nós vemos aqui uma roda de controle com várias posições, com várias furações, tá? Que me permite, baixando ela, vou chegar o pneu mais próximo ao solo e limitando a profundidade do disco de adubo. Erguendo ela é a opção ao contrário
que vai proporcionar um levante da roda e o disco ficar mais apoiado, consequentemente plantando o adubo mais profundo. Essa rodinha pode ser colocada dessa forma que está aqui, ou invertido, de acordo com as condições. Nós vemos que próximo aos pneus, ela pode e deve ser montada ao contrário, para evitar uma interferência nos pneus do levante da máquina. Nós vamos substituir o disco duplo do adubo por um sulcador, para explicar melhor a regulagem do adubador com haste sulcadora. Nós vemos que esse prolongador faz parte do disco, então tem que tirar nos 2 parafusos de cima, tá? Deixando a peça presa no disco, porque senão o sulcador fica muito próximo ao solo e não dá nem montagem. Já tirou pra cá, não tá servindo. Seguindo a regulagem da profundidade do adubador com o sulcador, nós vimos a importância dos top limitador de profundidade, que nós já mostramos para o disco do adubo, disco duplo, e agora a importância que ele tem para o sulcador. Nós determinamos a profundidade desejada de adubo, tá? Através desses tops, soltando a máquina no solo, cravando a máquina, verificando a profundidade desejada se está de acordo, tá? Aí eu limito, prendo os top limitador e a partir desse ponto nós vamos fazer a regulagem da roda de controle de profundidade. Após a regulagem do top limitador do adubador com o sulcador lá na frente, nós partimos para a regulagem final na roda de controle de profundidade. Depois de determinado a profundidade do adubo, nós vamos regular a roda de controle. O que ela vai proporcionar? Vai permitir que em todo o espaço do tempo que a máquina estiver em trabalho, tá, a profundidade do adubo seja um padrão de ponta a ponta no talhão. Essa roda é muito importante, porque quando vai transpor um terraço, ela apoia no solo, auxilia, alivia a frente do sulcador, não permitindo que esse viole muito o solo, aumentando a capacidade de potência do trator. E, além de tudo, ela auxilia a cobertura, devolve um pouco do solo em cima do adubo que foi plantado, para evitar ele ser misturado ou alojado junto com a semente. Importante, pessoal, que a regulagem tanto de disco de corte como de adubador, dessa forma que nós citamos, sendo feita, deve ser feita em todas as linha a linha da máquina, tá? Nem sempre a regulagem é a mesma para todas as linhas. Nós vemos que tem algumas linhas que trabalham próximo ao pneu da plantadeira, que trabalham na linha do pneu do trator, e a regulagem, portanto, dessa linha é diferenciada das outras. Portanto, a regulagem dos dois deve ser feita linha a linha individual em todas as linhas da máquina.
Vamos falar sobre o distribuidor de adubo Fert System, que essa máquina, como as outras da Jumil, são equipadas com esse sistema distribuidor de adubo. Ok, nós vemos aqui um rápido desmonte, tá? Esse é o bocal de distribuição. Ele é composto basicamente dessa tampa, o mangote, e aqui importante, uma comporta, tá? De desmonte rápido, tá? Que permite o adubo ser distribuído por transposição, por transbordamento, o que propicia uma distribuição muito mais perfeita em todo o espaço da distribuição de adubo. Chega a distribuir até adubo em pó, com bastante eficiência. Esse dispositivo serve para isolar o adubo quando a máquina está cheia, tá? Tapando a vazão do adubo, para retirar a rosca sem fio e efetuar qualquer tipo de operação ou manutenção. Com essa ferramenta que acompanha também o distribuidor, nós utilizamos para a retirada da rosca sem fio, com cuidado ao sair, para não perder o anel de retenção. Nós vemos que, diferentemente de outras máquinas de outra linha de distribuidor de adubo, a rosca sem fio é muito pequena, 2 espirais apenas. Esta rosca aqui não tem a mínima possibilidade de acontecer o fechamento, tá? Jamais vai alterar a quantidade de distribuição dela por esse motivo. Essa rosca vem equipada na máquina com um passo de 2 polegadas, tá? Podendo ser usado como opção uma rosca sem fio com passo de 25 milímetros, que seria 1 polegada para distribuição de baixa dosagem. A única coisa que segura essa rosca no eixo de acionamento é esse limitador de plástico, tá? Nós vemos que a maioria dos componentes desse distribuidor é de plástico, evitando assim a corrosão de componentes e permitindo uma durabilidade maior em relação aos distribuidores anteriores, que eram de peças fundidas. Após a limpeza e manutenção, o retorno da rosca e o anel de retenção ao condutor. De forma simples, aloja a rosca sem fio no tubo, colocando o anel de retenção no eixo. Com a ferramenta que foi utilizada para retirar a rosca, na operação ao contrário, eu faço o alojamento perfeito do anel até o final. Após a manutenção e a colocação de volta da rosca sem fio com o anel de retenção, retira-se o tapo limitador e faz o procedimento normal de montagem do bocal da distribuição. Cuidado que nós temos que ter nessa recolocação. Após a montagem do bocal distribuidor, sempre observar se a comporta está alojada no lugar devido, porque é possível que ela caia, tá? Isso aí vai alterar completamente a quantidade de distribuição do adubo dessa linha. Engate dos flexíveis do marcador de linha. De acordo com a preferência do operador, posso colocar no pórtico de cima ou no pórtico de baixo. A regulagem do marcador de linha dá-se pelos 2 parafusos do grampo, que faz a abertura e o fechamento, tá? De acordo com a necessidade, que a distância que vai ficar a última linha de plantio do marcador onde passará a linha futura. A regrinha básica para a regulagem do marcador de linha consiste no seguinte: o número de linhas da plantadeira, que nesse caso aqui ela tem 9 linhas, mais uma linha, que significa o próximo espaço onde vai passar a máquina, 9 mais uma, 10, tá? Vezes o espaçamento entre linhas de 0,50 centímetro, que vai fazer um total de 5 metros. Então, repetindo, eu tenho uma máquina de 9 linhas, com mais uma,
10 linhas, vezes o espaçamento de 50 centímetros, um total de 5 metros, ok? Aí eu vou medir a bitola dianteira do trator, de centro a centro do pneu, subtrair dos 5 metros essa bitola, tá? Que dividido por 2 vai dar a medida que o marcador vai trabalhar da primeira linha até o limite máximo para a próxima passagem. A nossa bitola dianteira do trator é 1,82 m. Isso aí diminuído dos 5 metros, sobra 3,18 m, ok? Esse valor dividido por 2, que eu tenho que marcar os dois lados da máquina, tá? Sobra 1,59 m para cada lado, que é medido da primeira linha de plantio até o ponto onde o marcador deverá trabalhar. 1,59 m, eu fecho o marcador até o ponto desejado e faço a fixação do grampo. Vamos fazer a angulação do disco recortado do marcador, onde vai permitir o corte para que ele fique bem sinalizado, deixando uma visualização perfeita para o operador de onde ele deve passar com o pneu do trator na próxima passagem. É só refazer essa regulagem do outro lado da máquina, com as mesmas medidas de 1,59 m, a angulação do disco, que estará pronta a marcação do marcador, logicamente, onde o operador vai passar com o centro do pneu do trator em cima da marca deixada pelo disco. Isso tem preferências, tem operadores que preferem passar do lado, então basta descontar essa largura do pneu e abrir ou fechar mais o marcador. Outra coisa importante, no fator operacional com o marcador de linha, jamais eu devo abaixar o marcador de linha antes de abaixar a plantadeira. Então primeiro abaixo a plantadeira, depois eu baixo o marcador de linha já em movimento, evitando danificar componentes do marcador, ele estando no solo com o peso da plantadeira empurrando o sistema. Nós vamos falar a seguir sobre acionamento do sistema de transmissão da plantadora, que é gerado através da roda motriz, que é o pneu, tá? E a catraca de acionamento com as regulagens de abre e fecha que liga e desliga o sistema de distribuição de semente e adubo. A transmissão da plantadora inicia através dessa engrenagem que vai na roda motriz, transferida através dessa corrente até a engrenagem desse eixo intermediário. Através dessa transmissão intermediária que vem para esse outro lado do sistema do rodado, nós vemos uma transmissão final do eixo intermediário até a catraca. E nós temos a catraca de transmissão, liga e desliga. Aqui eu vejo um estirante, tá? Que à medida que a plantadeira vai sendo elevada, esse estirante aciona no centro da catraca, afastando o seu engrenamento, consequentemente parando a distribuição de adubo e de semente. A catraca, por sua vez, recebe o movimento da transmissão intermediária, acionando esse eixo, que vai, por sua vez, girar o sistema distribuidor de semente e o sistema distribuidor de adubo, que fica no centro da máquina. Cuidados com a catraca. A única regulagem que eu tenho propriamente na catraca é cuidar sempre desse alinhamento do sistema de transmissão da engrenagem do eixo intermediária para a engrenagem final da catraca. Muito simples esse alinhamento quando se faz necessário. Basta soltar esse parafuso e movimentar a catraca para a esquerda ou para a direita, fazendo com que ela fique perfeitamente alinhada.
Após alinhar a catraca, não esquecer de apertar o parafuso de fixação da mesma. Aqui nós vemos o estirante de regulagem da abertura e fechamento da catraca através dessa alavanca. Tá? De acordo com a quantidade de calços que eu utilizo, é necessário eu proceder à regulagem nesse estirante. Por exemplo, vou trabalhar com 2 calços, quando a tela está muito macia e é necessário 2 calços no cilindro. Eu tenho que fazer a regulagem diferente no sistema do estirante de abre e fecha da catraca. Basta fazer esse movimento, girar o eixo, na regulagem ideal em relação a 2 calços e prender novamente o estirante no seu local. A máquina pode trabalhar sem calço, limitador de profundidade, pode trabalhar com um calço, conforme estava aqui, também de acordo com a necessidade, pode trabalhar com 2 calços limitador de profundidade. Aqui nessa situação que se faz necessário a regulagem do estirante de abertura e fechamento da catraca. Importante observar que a regulagem desse estirante, o que eu tenho que conferir? Quando a máquina estiver totalmente baixada, o estirante deverá estar totalmente retornado através da mola, tá? E a catraca totalmente fechada, engrenada os seus dentes, para que não haja escape na transmissão. Observamos que ao erguer a plantadora, o sistema do estirante vai afastando o sistema de transmissão interno da catraca. Acompanhe a máquina um calço maior de segurança, que se faz necessário colocar no cilindro para o transporte da máquina, o translado dela acima de distância de 2 km. E também para entrar embaixo da máquina para efetuar qualquer tipo de manutenção. A catraca, através desse eixo, também movimenta esse conjunto de engrenagens que vai girar a caixa de transmissão selada de distribuição de adubo, que por sua vez finalmente vai girar o sistema distribuidor Fertisystem. A catraca por sua vez movimenta esse eixo, onde movimenta esse conjunto de engrenagem motora, que movimentam essa engrenagem movida, fazendo a transmissão para a caixa selada de distribuição de semente e a transmissão final para o conjunto distribuidor de semente. Nós vamos falar a seguir sobre a linha de semente pantográfica. Desde a sua transmissão através da caixinha em cruz, cardan telescópico, a transmissão final do distribuidor de semente Exacta. Também das suas regulagens de roda controladora de profundidade e kit cobridor de semente. Essa linha de semente é pantográfica, conforme vemos, esse sistema de réguas com uma mola de pressão de acionamento aqui internamente. Tá? Para quem não sabe o que é pantógrafo, essas réguas permitem, tá, a linha de semente ficar flutuante, okay? Copiando as ondulações do solo. Isso significa pantográfico. Essa linha de semente, normalmente, é necessário trabalhar com um pouco de pressão. Okay?
Muito simples, igual nós já vimos no disco de corte, no disco do adubo. Basta eu girar essa porca e vai acionar esse eixo, dando pressão no conjunto de molas que vai fixar o carrinho ao solo de acordo com a necessidade, com a qualidade do solo, mais macio, mais compactado. Então, coisa simples. Essa medida é variável de acordo, repito, com a necessidade em função da qualidade do solo. Vamos observar aqui o movimento que se faz no conjunto de pantógrafo. Vamos falar a seguir desses 4 furos, tá, que existe no cabeçote da linha, que através desse pino de fixação vai limitar o acionamento do pantógrafo, ok? Então, onde que é utilizado essa furação? De acordo com a necessidade de ondulação do solo, eu posso usar o pino limitador de acionamento do pantógrafo em qualquer uma das 4 posições. Nós vamos mostrar a seguir, erguendo a máquina, qual é a reação dessa regulagem. Vamos observar que ao erguer a plantadora, no primeiro furo, tá, a linha vai erguer mais no primeiro furo, que eu estou limitando ao mínimo a flutuação do pantógrafo. Vamos observar a altura que fica essa linha. Observamos agora que o pantógrafo topa no limitador, numa posição mais alta, fazendo com que a linha ergue menos. Vamos falar sobre o controle de profundidade. Isso aqui nada mais, nada menos, são individuais, as rodas de controle de profundidade, do que o limitador da profundidade que eu vou colocar a semente no solo, que é feita a regulagem por aqui. Nós vimos que ele é totalmente individual, isso para transpor obstáculos em linhas diferentes, sem interferir na profundidade da semente. Nós temos uma regulagem de abertura e fechamento da roda de controle de profundidade e uma regulagem do ângulo da roda de controle de profundidade. A roda de controle de profundidade vem equipada com 2 buchas, tá, onde eu posso fazer a abertura e o fechamento diferente, a distância da roda de controle em relação ao disco, devendo trabalhar sempre com uma bucha interna. Sempre é necessário trabalhar com uma bucha interna ou 2, de acordo com a necessidade, em função de umidade e quantidade de palha que possa ter no solo. Regulagem simples e rápida. Isso deve ser efetuado em todas as linhas, quando se faz necessário. Nós vamos mostrar a seguir a regulagem de angulação da roda de controle de profundidade, que é feita através desse eixo excêntrico, o que permite o movimento de angulação da roda de controle. Essa regulagem de angulação da roda de controle
Se faz necessário efetuá-la de acordo com a umidade do solo e quantidade de palha deposta sobre o mesmo solo a ser plantado. Então, de acordo com essas condições, eu tenho todo o sistema de regulagem de angulação da roda de controle. A regulagem propriamente dita do controle de profundidade de semente é feita através dessa alavanca, que por sua vez aciona esse top limitador, o que permite maior ou menor profundidade da semente. Essa regulagem consiste mais ou menos em 1 centímetro de profundidade da semente cada traço desse. À medida que vamos baixando essa regulagem, a semente vai ficando mais profunda no solo. De acordo, é claro, com a profundidade que o pneu está exercendo, quanto que ele está afundando no solo, dependendo da resistência do solo, pesado ou solo leve. O controle de profundidade ainda tem interferência, lógico, em relação a quanto o pneu de sustentação da máquina afunda no solo. Mas mais ou menos cada traço liberado significa 1 centímetro de profundidade dessa semente colocada no solo. O distribuidor de semente Exacta, que equipa esta máquina, consiste no seguinte sistema: uma turbina de pressão negativa, um sistema de tubo coletor de ar e um mangote final para cada linha que faz a sucção de semente. Vamos fazer o desmonte rápido do distribuidor de semente da Exacta e conhecer melhor seus componentes e funcionamento. Essa é a tampa do distribuidor com o ejetor, pino aparador do seletor, comporta e tela de nível. Retiramos o seletor de semente, popularmente conhecido como jacaré. Ele é que proporciona o corte de semente para que fique uma semente somente por furo. Em seguida retiramos o disco de semente, nesse caso aqui um disco de milho, 30 furos de 5 milímetros, equipado já com o seu sistema de agitador de semente. Em seguida vemos o fundo do distribuidor de sementes da Exacta, com o inserto de apoio do disco, o pino excêntrico regulador do seletor e o pino de apoio do seletor. E nós vemos o regulador do seletor de sementes, que tem os pontos de 0 a 6 negativo e de 0 a 6 positivo. A regular do seletor de semente, vemos aqui no furo o movimento que faz eu levando o regulador para a posição negativa. E ao contrário, para o ponto positivo, observe que o furo vai sendo liberado para o alojamento no caso de sementes maiores. Vamos mostrar como é que se troca o disco de semente da Exacta. Muito simples. Soltando os 6 parafusos que prende o disco no agitador. Após a retirada dos parafusos, removemos o disco do seu agitador. Devemos observar o seguinte, que o disco tem o lado correto a ser montado. Existe um pino guia
que não permite que o mesmo seja montado ao contrário. Mostramos a seguir a regulagem final do seletor de semente, o jacaré. À medida que eu abaixo o seletor, com o fechamento do furo do disco, vai proporcionar falhas de semente no disco. Ao contrário, de acordo com o tamanho da peneira, do material a ser plantado, se eu abrir no máximo, é onde vai proporcionar o duplo, semente dupla alojada no disco. Vamos proceder ao fechamento do conjunto distribuidor da Exacta. Muito simples. Basta colocar a tampa, parafusar as porcas borboleta, não precisa uso de ferramenta, é só na mão. E importante, quando eu faço o fechamento do conjunto, observar se o disco ficou livre e se o seletor ficou no pórtico normal alojado no seu devido lugar. Vamos falar sobre o kit cobridor de sementes. Após a deposição da semente na profundidade desejada, eu tenho um kit cobridor que vai proporcionar o fechamento do sulco. A mola de pressão do kit compactador cobridor de semente, eu tenho 4 pontos de regulagem, e para baixo permite maior pressão e para cima menor pressão. Essa alavanca proporciona uma angulação dos pneus do cobridor, o que permite sobrepor mais ou menos terra sobre a semente. Vamos falar sobre a caixa única de semente, o graneleiro da semente. Tá? A caixa única permite 110 litros de semente por linha, ao contrário da caixa individual, que é 55 litros. A semente desce simplesmente pela força da gravidade, através desse condutor de borracha sanfonada, até o distribuidor Exacta. E uma comporta na base do distribuidor para abertura e fechamento, para fazer a drenagem do sistema Exacta, distribuidor Exacta, para manutenção, limpeza ou até mesmo a troca do disco. Essa turbina hidráulica que faz o trabalho da pressão negativa, que exige uma capacidade de vazão de óleo entre 27 e 30 litros por minuto, ok? O motor hidráulico proporciona o giro acoplado a 3 mangueiras hidráulicas, que significa pressão, retorno e dreno. Tá? O giro da turbina proporciona uma captação de ar através desse mangote de 6 polegadas no duto coletor, onde vai proporcionar captação de ar linha a linha. Acionamento da turbina motor hidráulico. O motor hidráulico tem um sistema de 3 mangueiras hidráulicas, 3 flexíveis, que consiste no seguinte: tarja vermelha, mangueira de pressão; tarja azul, mangueira de retorno; e o sem tarja nenhuma, que significa o preto, mangueira de dreno do sistema do motor hidráulico. Tá? Importante sempre a gente saber, a mangueira de pressão vai ligada normalmente no comando hidráulico do trator. As mangueiras de retorno e dreno do motor deverão trabalhar
no sistema livre, retorno tanque. Não pode passar pela linha de comando, que o motor só suporta uma contrapressão de 1,5 kg. A partir disso aí pode estourar a guarnição do motor hidráulico. Funcionamento da turbina com motor hidráulico. Mangueira de pressão ligada diretamente ao pórtico engate do trator. Mangueira de retorno ligada diretamente no tanque. Mangueira de dreno ligada diretamente no tanque. Vazão de 27 a 30 litros por minuto. Funcionamento da turbina, motor hidráulico. Faixa de trabalho no nosso relógio medidor, o vacômetro. Tá? Liga o trator, abre a vazão de óleo do controle contínuo até alcançar a faixa de 40 bar sem semente. A faixa de trabalho cheia de semente é em torno de 50 a 60 milibar. Abertura e fechamento de vazão de óleo no pórtico do comando correspondente, tá? Uma borboleta, tartaruga e lebre. Percebemos que ao ligar o controle remoto comando variável do trator, a turbina vai subindo de acordo com a vazão determinada pelo operador. Tá? A faixa de normal de operação é entre 50 e 60 milibar. Pressão negativa para segurar a semente com eficiência. Plano de lubrificação da plantadora. Sempre observar que a graxa tem que ser de boa qualidade. Terceiro ponto, regulador do cabeçalho. A cada 50 horas de lubrificação. Pino pivô articulador do disco de corte. A cada 10 horas de operação. Lubrificação das graxeiras do eixo de articulação do rodado. A cada 10 horas de operação. Eixo de articulação do munhão do cilindro do levante, a cada 10 horas de operação, sendo 2 pontos de graxa, um desse lado, outro do lado oposto. Eixo de articulação da ponta da haste do cilindro do levante, a cada 10 horas de operação. Catraca da transmissão, lubrificação, uma pequena bombada de graxa a cada 10 horas de operação. Cubo do rodado, a cada 30 horas de operação, lubrificar esse lado, o lado oposto, até vazar a graxa. Calibragem do pneu alta flutuação, semanal, 56 libras. Lubrificação da caixa de transmissão inclui a transmissão da semente. A cada 30 horas, lubrificar a caixa superior e a caixa inferior. Lubrificação do eixo cardan telescópico da transmissão da semente. Estando a engraxadeira para cima, recomendamos lubrificar com óleo hidráulico com grafite até alcançar a coifa de proteção, onde vai lubrificar a parte que interessa, que é essa parte inferior do cardan de transmissão. Troca do óleo da caixa de transmissão selada, reguladora de semente e adubo. Trocar após as primeiras 50 horas de serviço e após a cada 500 horas de serviço. Bujão de dreno, bujão de nível. Lubrificação da corrente de transmissão do distribuidor Exacta. A cada 10 horas, banhar a corrente com óleo hidráulico com grafite.
Esse procedimento do banho de óleo hidráulico com grafite, tá, estende-se a todas as correntes de transmissão da máquina, de adubo e de semente, exceto a corrente da transmissão do rodado. Recomendamos o reaperto dos parafusos a cada 10 horas de operação nos primeiros 5 dias de trabalho, nos pontos que vamos ver a seguir. Fixação do cabeçalho, pantógrafo do disco de corte, reaperto do parafuso de fixação do suporte de articulação do cabeçalho, parte superior, parte inferior, parafuso de fixação do conjunto de disco de corte com disco adubador, os parafusos de fixação das réguas do pantógrafo do conjunto adubador. Parafuso de fixação do conjunto adubador ao suporte, a cada 10 horas de operação. Reaperto dos parafusos de roda. Um dos pontos mais importantes a ser reapertado dos primeiros 5 dias. A cada 10 horas de operação, reapertar todos os parafusos de roda. Reaperto do braço do disco do marcador de linha, de 10 em 10 horas. Reaperto do grampo de fixação do tubo do marcador de linha, de 10 em 10 horas. Graxa de boa qualidade, de 10 em 10 horas no mancal do marcador de linha. Reaperto dos parafusos de fixação das réguas do pantógrafo da linha da semente, bem como dos parafusos de fixação da linha de semente ao porta-ferramentas, tanto da linha curta, bem como na linha longa.